Curso de debate. Esta é uma iniciativa do próprio curso, né? Na verdade é uma iniciativa, mas é um módulo, é uma parte do nosso curso de comunicação e oratória. E o curso de debate é um assunto muito mais importante do que todo e qualquer comunicador pode pensar, tá? E nós vamos usar como pano de fundo nesse curso o fato de Santos Dumont. Há uma polêmica internacional e até mesmo nacional se Santos Dumont inventou ou não o avião. Nós, na verdade, não queremos nos posicionar a favor e nem contra, mas nós vamos usar este tópico como pano de fundo, tá? Para que você entenda o que é o debate e como debater. Se você que acredita que Santos Dumont inventou o avião, como é que você debateria com uma pessoa que não acredita, que acredita que seja, por exemplo, os irmãos Wright, tá ok? Então, pano de fundo. Santos Dumont inventou o avião, coisa nenhuma. Já estou sendo um pouco agressivo, tá? Mas nesta minha afirmação, repito, se você acredita ou não, ou se você vai mudar de opinião, pouco me importa. Mas, por intermédio desse tópico, nós vamos trabalhar com esse assunto. Eu poderia até ser mais agressivo. Santos Dumont inventou o avião, porcaria nenhuma. Opa! Né? Será que vale a pena nós trabalharmos nesse sentido? Ou, olha só agora, cuidado, não se espante que agora serei muito agressivo. Quem acredita nisto, ou seja, que Santos Dumont inventou o avião, não passa de um imbecil. Não passa de um idiota, um ignorante, ou seja, é um burro. Calma. Eu estou sendo agressivo, tá? Mas para mostrar uma faceta do nosso curso, que é a pirâmide de Paul Graham. Esta pirâmide, que vai ser o nosso curso, ele é modulado, ou seja, tem vários módulos. Um dos módulos é a pirâmide de Paul Graham. E é interessante que aqui as pessoas confundem conflito funcional com conflito pessoal. Isso tem trazido grandes transtornos. Ou seja, o fato de você discordar da ideia de uma outra pessoa, isso não quer dizer que você possa desrespeitar a outra pessoa. No mundo militarismo, eu vi muito isso, no mundo corporativo, as pessoas confundem conflito funcional, conflito de ideias com conflito pessoal. Eu não gosto da ideia da pessoa, mas isso não quer dizer que eu não possa gostar da pessoa. Então, por incrível que pareça, as pessoas confundem e aquilo que era conflito de ideias, conflito de pensamento, ou nem conflito, às vezes, diferença de ideias, diferença de pensamento, passa para o lado pessoal. Hoje nós temos visto muito isso, seu fascista, seu racista, seu ciclista. Então as pessoas se perderam nesse sentido. E quando nós estudarmos a pirâmide de Paul Graham, nós vamos ver que o pior tipo de pessoas para debater são as pessoas que confundem conflito funcional com conflito pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK, do Instituto Professor Calazans. Estamos aqui gravando esse vídeo aula aqui na Teia da Lapa, com apoio técnico Thaís. Thaís, muito obrigado pelo apoio. Vamos lá. Lembrando que você pode também assistir outros vídeos sobre esse assunto no canal do Professor Calazans e você pode se inscrever e ativar o sininho. Quando nós inserirmos um vídeo novo, você vai ter acesso. Este módulo, eu vou disponibilizar gratuitamente alguns módulos do curso de debate, né, no nosso canal do YouTube. Ele tem como alvo, público-alvo, vários profissionais, sendo eles o perito, né? Eu tenho trabalhado com perito aeronáutico, e não só perito aeronáutico. Um dos problemas, eu sempre falo dos peritos, é a comunicação. Então, no nosso curso de perito aeronáutico, nós temos um módulo, nós temos vários módulos, mas um deles é de comunicação. Sendo que o perito precisa saber debater, tá?
Ele precisa se posicionar e apresentar as suas ideias. E eu tenho visto muitos peritos não se saírem bem nas suas argumentações por desconhecerem a técnica do debate. Juristas, aí eu falo de promotor, de juiz e advogados. Políticos, então, nem se fala. Religiosos, né? Mediadores, hoje existe a profissão de conciliadores, que está lá embaixo. Então, hoje a justiça no Brasil tem evitado o conflito e tentando trazer para essa área de conciliadores ou mediadores. Mas eu conheço alguns conciliadores que atuam nessa área e têm um grande conhecimento do direito, por exemplo, conciliador na área familiar e assim por diante. Mas eu acompanhei algumas conciliações e eu vi que está faltando alguma coisinha aí, ou seja, conhecimento de debate. Vendedores, professores, né? Aqui, vamos supor que um professor queira apresentar a tese de que Santos Dumont não inventou o avião, ou que Santos Dumont tem inventado o avião. Como é que ele vai apresentar? E outros profissionais da comunicação. Primeiramente, eu vou disponibilizar um vídeo mostrando a diferença entre debate e discussão. Não é a mesma coisa. Debate é uma coisa, debate quer dizer confronto, ideias diferentes. Eu posso participar de uma reunião debate. Então, eu tenho vários profissionais em que os profissionais vão debater o assunto. Eu tenho um profissional que é a favor da construção de uma ponte e o outro profissional político, por exemplo, que é contra. Então, eles vão participar de uma reunião e debater, confrontar se vai ser aceito o projeto A ou o projeto B. Tá? Então, isso é confronto. Debate é confronto. Discussão, não. Então, eu tenho aqui vários profissionais que estão em comunhão. Tá? Discussão é comunhão, é quando você tem algo em comum. Debate é quando você tem algo em diferença. Tá? Então, às vezes, a pessoa vai discutir e começa a debater, ou vai debater e começa a discutir. A gente precisa saber, peraí, vocês estão em uma reunião para debater ou para discutir? Então, eu vou disponibilizar um vídeo que eu falo sobre isso. E aí, pessoal, eu convido que vocês... Eu até trouxe aqui, estou finalizando esse livro, é simplesmente excelente, excelente. O nosso curso de debate tem várias referências, sendo uma das referências esse livro do Adam Grant, muito importante, que ele ensina sobre repensar. Repito, vamos supor que você seja a favor do fato de Santos Dumont ter inventado o avião. Mas será que você não poderia repensar sobre o assunto? Ou que ele não inventou? Não interessa a tua posição. Mas hoje as pessoas não estão mais interessadas em repensar. E ele traz aqui uma lógica muito interessante. Lembrando que muitas coisas da ciência mudaram. Né? Acreditava-se que a Terra era o centro do universo e assim por diante. Que o Sol girava em torno da Terra. Então, há coisas que na própria ciência mudaram. Será que não está na hora da gente não mudar de ideia, mas repensar as nossas ideias? E aí ele fala sobre o desaprender. Ele afirma que aprender é muito importante. Mas ele afirma, Paulo Grande, que mais importante do que aprender nos dias de hoje é desaprender. E as pessoas não querem o inconveniente, o desconforto de desaprender. Aquilo que ela aprendeu, ela prefere ficar no conforto da sua convicção do que no desconforto da descoberta. E ele trabalha muito nesse assunto aqui. A gente vai produzir um módulo sobre isso aqui. Tá? Aqui ele fala uma coisa muito interessante. Pense como um cientista. E aí, outro módulo que nós vamos fazer, não pense como um pastor. Né? Nada contra a religião, mas ele faz algumas abordagens, e nós vamos fazer, que as pessoas às vezes acreditam que uma crença, aquele assunto, aquele tópico, aquela convicção é baseada numa crença. E ele defende aquilo de uma tal forma que é como se a fé dele estivesse sendo abalada. Então nós vamos explicar. E tem um cientista, nós vamos dar o nome do cientista, que descobriu essa abordagem. Então tem pessoas que discutem o assunto não como um cientista. Então o que é o cientista? O cientista é aquele que pesquisa. Você não precisa ser um mestrado, um doutorado na área. Mais do que um cientista, é uma
abordagem científica, de pesquisa, né? Por exemplo, se você nunca leu um livro sobre a história da aviação, aí eu pergunto, como é que você pode me afirmar com argumentos técnicos, científicos, que Santos Dumont inventou ou não inventou o avião? Muito cuidado com isso. Ou então político. Qual o problema do político? Né? O político, ele quer angariar a plateia. A preocupação dele é agradar os outros. Tá? Então é uma abordagem interessante. Esse cientista que nós vamos abordar aqui, citar, ele fez uma pesquisa e às vezes a pessoa ela não quer se comprometer com a verdade, ela quer se comprometer com os outros. Então, no nosso caso aqui, no curso de debate, é técnico. E não pense com o advogado. Qual o problema do advogado? Né? O advogado ele quer estar certo, ele quer ganhar a causa. Você está preocupado em estar certo ou com a verdade? Tá? Um bom debatedor, ele não pode se posicionar como pastor ou como um religioso. Claro, nós precisamos e devemos respeitar a fé de qualquer pessoa. O que nós estamos falando aqui é que há assuntos que dependem da fé e precisa ser respeitado no circuito da fé. Nada contra isso. Mas há assuntos que não estão mais ligados à fé, não depende de religião, de fé, e sim assuntos técnicos, jurídicos e outros assuntos precisam ser representados tecnicamente. E se você não souber argumentar de uma forma científica, apresentando dados, história, pesquisa, não dá certo. Ok? Então, o tema é: não pense como advogado, não pense como político, não pense como pastor, né? Pense como um cientista, mesmo que você não seja cientista. Aqui é aquela frase agressiva. Repito, hoje o mundo está muito polarizado, né? Polarizado, muito agressivo. E o pior tipo de debatedor é o agressivo. Nós vimos lá a Pirâmides de Paulo Grant, que nós vamos mostrar no nosso, esmiuçar melhor no nosso módulo. Tem a melhor forma de você debater e a pior forma de você debater. E a pior forma de debater é atingindo as pessoas. Você pode e nós devemos atingir a ideia. Então, muitas pessoas atingem a pessoa. E outra coisa também, nós somos num mundo mimizento. Muitas pessoas são afrontadas em suas ideias e ela leva isso para o lado pessoal. Tá? Então, nós vamos estudar a pirâmide de Paul Graham e nós vamos ver como é que você deve pensar entre as referências, a melhor maneira de você debater e a pior maneira de debater, e a gente vai ver quais são as outras maneiras ali. Tá bom? A pior e a menor, eu até deixei em inglês mesmo, né? É ofender, não é ofensa pessoal. Tá? A melhor é o ponto central da refutação. Como que você vai refutar determinado ponto? E às vezes a pessoa começa a discutir. Então tem um cerne, o que nós chamamos em direito de mérito. Qual o mérito da questão? E a pessoa começa a discutir coisas que não tem nada a ver com mérito. Então, escolher o mérito é uma questão de sabedoria. Aí você sai do conflito pessoal e vamos passar para o lado funcional. Isso aqui é interessante também, né? Ponto de vista. Se eu perguntar aqui qual que é a figura é a verdade? É o cilindro, é o círculo, é o quadrado? Em direito, imagine você em direito tendo um juiz para julgar uma determinada causa, você tem o promotor acusando, vamos supor na esfera criminal, o promotor acusando, fazendo uma determinada acusação, e o advogado defendendo, mas são situações opostas, argumentos diferentes, argumentos opostos. Como é que o juiz ele vai decidir? Lembrando que o juiz, nós vamos ver no nosso curso, nosso modo, que o juiz ele tem que buscar a verdade real. O Código Civil fala sobre verdade real. E para que eu descubra a verdade real, um bom debatedor, ele precisa nós chamamos de empatia. O que é empatia? Empatia não é se posicionar no lugar dos outros. Hoje
psicologia moderna entende que empatia é você pensar como o outro pensa, é você ver como o outro pensa. Então, um bom debatedor, ele pode ter e defender a sua posição, mas o melhor debatedor é aquele que vê o que os outros pensam. Então, se eu penso que Santos Dumont inventou o avião, será que eu posso pensar pelo menos um pouquinho, ainda que eu permaneça na minha opinião, mas eu posso pensar como o meu opositor pensa? Ok? E aí também temperamentos. Quem é o colérico? Como que o colérico pensa? O colérico é aquele que quer estar certo. O sanguíneo, ele não tem preocupação com a verdade real, ele tem preocupação com o relacionamento pessoal. O fleumático não. O fleumático ele pensa como um cientista. Ele quer dados, ele quer artigo, ele quer esquemas, tá? Pesquisa, gráfico e assim por diante. Então nós vamos ver como cada um desses se apresenta num debate para nós debatermos. Objetivos educacionais, outro módulo muito, muito importante, onde eu vou fazer a diferença entre informação e conhecimento. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Independente do que você pensa, olha só. Se você acredita que Santos Dumont inventou o avião, e você nunca estudou a respeito, você não tem conhecimento. Você tem informação. Então, a pessoa passou uma informação para você e você repetiu. Então, repito, você não tem conhecimento, você não é conhecedor. Você é um repetidor de informações. Não quero saber, independente do que você acha, se inventou ou não inventou o avião. Então, um debatedor, ele não pode ser um repetidor de informação. Então, você aprendeu na escola porque a professora passou isso para você. A professora não fez você pesquisar, analisar, avaliar, compreender. Então, entre os níveis de aprendizagem, a professora ficou no nível de informação. Ela falou assim, Santos Dumont inventou o avião. E você pega essa informação, guarda para si e repassa. Então, você não pensou como um cientista. E a professora também não ensinou. Isso não é ensinar. Ensinar é transmitir conhecimento. E transmitir conhecimento não é informação. No nosso curso, nós vamos ter um módulo sobre objetivos educacionais. Viés binário, né? Isso aqui é uma coisa interessante que a gente precisa trabalhar muito, né? Viés binário fala sobre polarização. Você é esquerda, você é direita. Você é branco ou você é preto? Pessoal, entre o branco e o preto existem várias cores. O que está acontecendo aqui nesse meio? Tá? Então, as pessoas, às vezes, elas são binárias, ela defende uma posição e contraria uma outra e desconsidera, né, a do meio. Às vezes você tem uma cidade, um estado, vários candidatos, mas polariza o candidato da extremidade, o 1 e o 2. Mas aqui no meio pode ter muitos candidatos que são desprezados. Tá? E aqui, no viés binário, há um conflito internacional sobre quem inventou o avião. Assim foi Santos Dumont e irmãos Wright. Gente, 100 anos antes dos irmãos Wright, tinha gente que já voava de avião. Como é que nós podemos polarizar entre irmãos Wright, que voou em 1903, aqui em 1906, como é que nós podemos polarizar? E as pessoas que vieram antes, eu estou falando de avião mais pesado do que o ar. Como é que nós podemos polarizar Santos Dumont e irmãos Wright se nós temos outros personagens? Quando nós fechamos em dois, um bom debatedor não faz isso. Então, e aí eu faço uma pergunta interessante. Santos Dumont ganhou um prêmio muito importante que o fez reconhecido internacionalmente. Qual foi o prêmio que Santos Dumont ganhou? Essa pergunta ela é muito interessante. Qual foi o prêmio mesmo? E eu posso afirmar aqui que não foi por ter inventado o avião. O prêmio que Santos Dumont ganhou não é por ter inventado o avião. Santos Dumont, para mim, é um dos personagens mais importantes da aviação, mas há de se questionar se é realmente o fato de ele ter inventado o avião. Repito, quando eu polarizo, eu estou usando um viés binário. Eu estou desviando o assunto. Quem inventou o avião? Não sei, a gente pode conversar melhor sobre isso aí depois.
Mas será que não tem outros personagens? Quando você polariza, você desvia a atenção. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em escritório em que os acusados trabalhavam em sua defesa de uma forma equivocada, desviava a atenção. Então, viés binário, polarização. Não podemos entrar nessa jogada. E caminhando para o final, leitura corporal. Tá? O corpo fala. O corpo fala mais do que 1000 palavras. Eu não concordo com isso, já falei aqui em outras situações, que nós não fazemos leitura do corpo, nós fazemos leitura da mente, é leitura mental. Na realidade, o corpo, ele representa aquilo que está se passando no cérebro, aquilo que o cérebro está pensando. Será que ele está nervoso? O fato dele estar com o pé curvado para trás, esse é um sinal de nervosismo, isso é um sinal de defesa. Não estou dizendo que ele está mentindo, mas ele pode estar mentindo ou pode estar numa situação desconfortável. Então, quando o cérebro tem algumas intenções ou reações, ele vai demonstrar isso no corpo. Quando a pessoa está com a mão na boca, geralmente ela está numa situação desconfortável, podendo até mesmo estar mentindo. Está falando uma coisa que ela não quer falar. Às vezes não está mentindo, mas ela não queria falar aquilo. Ou às vezes está mentindo. Então nós vamos, um bom debatedor, ele faz uma leitura do corpo da pessoa para ver quais são as suas intenções e quais são as suas reações. E saber que eu não gosto de leitura corporal. Não é leitura corporal, é leitura da mente. O corpo mostra o que está se passando na mente. Eu gosto daquela expressão bíblica, a boca fala o que o coração está cheio. Na Bíblia, o original não é coração, é mente. Então a boca fala o que está na mente. Então o que está represado? O que ele está pensando? Ele está falando uma coisa com a boca, mas está o cérebro, não o corpo. O cérebro está dizendo outra. Tá ok? E para completar o nosso curso, nós vamos usar princípios e fundamentos da psicanálise, da psicologia e da neurociências de uma forma muito, muito legal. Para mais informações, nós vamos disponibilizar várias aulas no YouTube gratuitamente, mas você pode também participar do curso mais completo, né, mais amplo, no Instituto Professor Calazans, aqui, ó, há vários cursos, as várias sessões na Academia de Comunicação e Oratória. E também você pode mandar o seu e-mail para o professor Calazans e também o nosso telefone, que é Zap, inclusive fazer parte do nosso grupo de oratória e comunicação. Ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.